água fresquinha. Você lembra dessa? Eu lembro. Então vamos cantar. Vamos cantar? Você lembrou? Então tá, canta aí pra gente, então. Eu lavo minhas mãozinhas com água fresquinha, eu com sabão e água fresquinha. Eu lavo meus dedos, muitos dedos. Eu lavo cada dedo, um a um com muito esmero. Eu lavo minhas mãozinhas com sabão e água fresquinha. Eu lavo cada dedo, um a um com muito esmero. Muito bem, obrigada, Gustavo. Tchau. Tchau. Agora a aula aqui é para o adulto, hein? A gente vai ter muita aula para adulto agora. Amanhã você vai para a sua aula, hein? Que a gente agora vai ter esse bate-papo, então. Primeiro, Estreitando Laços de 2021. Esse é um projeto da nossa escola que acabou de mudar de nome essa semana. Agora não somos mais SEI da 316 Norte, somos Escola Classe Beija-Flor. Então, saiu no Diário Oficial, né, esse nosso novo nome, a gente está bem contente com isso, porque foi uma luta da comunidade para a gente conseguir esse ensino fundamental, né, esse BIA, né, esse primeiro bloco de alfabetização, e aí esse ano, então, conseguimos. Para isso, tivemos que mudar o nome da escola, né. Então, foi gratificante, assim, né, ter esse nome e principalmente essas crianças permanecerem com a gente, né, mais tempo. Então, antes elas ficavam 2 anos na escola, agora vão ficar 5 anos com a gente aí, e aí a comunidade se fortalece também, né. A gente costuma começar, gente, os nossos encontros, nosso bate-papo com um verso. E eu vou pedir para... Eu sou a Luana, né, sou diretora da escola, para quem não me conhece, e eu vou pedir para a Daniela, que é a vice, fazer um verso para a gente começar, e aí a gente já dá início aí ao nosso bate-papo com o nosso convidado mais que especial aí. Tá? Então, Daniela, você pode fazer? A gente... Sim, gente, muito boa noite a todas e todos. Vou começar, então, com um verso do Rudolf Steiner, que é a inspiração dessa escola, né, na pedagogia Waldorf. O fundo aqui são os meninos, tá? Os filhotes. Alegria. Sim. Eu tô sem som? Não, eu tô ouvindo. Tô ouvindo também. Tô te ouvindo também, Dani. Ah, será que você sair e voltar daí? Talvez seja aí, por aí, que tá com uma questão do som. Então, o Adair volta, vai e volta daí, que aí a gente vai começar. Tula, a mamãe vai fazer o verso, tá? Não, tá funcionando. Então, eu acho que alguém, não sei, gente, alguém comunica com a Adair, que ele tá com dificuldade. Não, tranquilo, faz o verso aí depois a gente fala com a Adair. Tá bom. Alegrias são dádivas do destino que demonstram seu valor no presente. Sofrimentos, ao contrário, são fontes do conhecimento, cujo significado se mostra no futuro. Rudolf Steiner. Obrigada, então, Daniela. Então, vamos começar aí para o que interessa, né? Bem-vindas e bem-vindos. Hoje, o nosso Estreitando Laços desse projeto da nossa escola, né? Que desde o ano passado a gente coloca, uma vez por mês a gente chama alguém, a gente abre uma conversa. E hoje, para a gente estrear esse ano aqui, é um pai da nossa escola, muito querido, né? O Jonas
Ele é professor do Departamento de Saúde Coletiva e coordenador da Sala de Situação em Saúde da UNB. Ele tem experiência na área de vigilância em saúde e fortalecimento de sistemas de saúde para enfrentamento de emergência em saúde pública. Eu digo que o Jonas é o nosso pai mais famoso aí, que vive saindo na Globo, em reportagens. Aí eu quero saber outra coisa, liga o canal do Simpro, está lá o Jonas também no Simpro, então, assim, está em todos os canais, né? Gostaríamos que esse ano o Jonas viesse para falar sobre hortas, sobre cultivo, né, Jonas? Mas ainda não é a hora disso, vamos conversar do que temos que falar, né? Papo de adulto aqui. Bem-vindo, então. E obrigada. Obrigado, Luana. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho. Eu tenho muito orgulho de ser pai da escola. Eu acho que, com muito orgulho, eu costumo dizer que a escola me enche de orgulho para poder dizer que é um exemplo de sucesso no enfrentamento da pandemia. Né? Uma escola que respondeu bem, que conseguiu manter a comunidade unida, tem se apoiado. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa comunidade. Vou compartilhar uma apresentação com vocês. Tem um monte de slides, eu vou tentar passar relativamente rápido para a gente ter mais uma provocação, porque vocês sabem o que está acontecendo e a ideia é um pouco poder contar o que a gente tem feito e e estimular um pouco o debate com vocês. Vocês estão vendo a minha apresentação? Ótimo. Então, sim. Eu coordeno esse laboratório que chama Sala de Situação em Saúde na Universidade de Brasília, que é um laboratório que foi criado logo que eu cheguei na universidade. Era uma demanda do Departamento de Saúde Coletiva e aí caiu no meu colo. E eu gostei muito, porque eu sempre fui um profissional que atuei no serviço, eu sempre trabalhei em ONGs internacionais, ajudando outros países. E quando eu entrei na academia, eu ainda me senti um pouco perdido em como é que eu ia atuar nesse espaço acadêmico, muito teórico, e eu, dessa prática, como é que ia fazer essa ligação. E acabou que surgiu essa necessidade do laboratório e acabou dando muito certo, né? Esse laboratório foi criado e pequenininho, e de repente, com a pandemia, ele hoje é um laboratório importante hoje da universidade. E a gente tem tentado contribuir na resposta de diferentes maneiras. E uma delas que a gente entendeu é ser um meio de acesso da imprensa à informação científica. Então, acaba que eu sou o porta-voz e, por isso, acabo estando sempre aparecendo aí nas diversas mídias, mas a ideia é justamente poder mostrar o trabalho de quase 200 alunos de saúde pública, das diversos cursos de saúde e, às vezes, de outras áreas, envolvidos no processo de resposta. Então, não é o meu trabalho, mas sim o trabalho de um grande grupo, tá? Que a gente vai mostrar aqui é só porque eu sou o porta-voz desse grupo. Bom, a gente, nesse cenário atual da pandemia, a gente tem hoje 120 milhões de pessoas infectadas já no mundo. A gente tem, só nas últimas 24 horas, mais de 300 mil casos de pessoas infectadas, cerca de 2 milhões e 600 mil óbitos e ainda cerca de 326 milhões de doses aplicadas. Lógico, quando a gente vê essa distribuição da vacina, a gente vai ver que ela está muito concentrada nos países desenvolvidos. Alguns com boas coberturas, como Israel, mesmo Estados Unidos, já com avanços importantes, enquanto o Brasil ainda está bastante longe, a gente vai falar disso, mas temos muito a percorrer para chegar nos 8 bilhões de pessoas aí que teriam direito a receber essa vacina. Quando a gente analisa o mundo, né, a gente vê que nas Américas a gente já teve mais de 1 milhão de óbitos, uma letalidade de 2,4%. 2,4% das pessoas que se infectaram morreram. Quando a gente vê na Europa, essa letalidade está em 2,3%. Mas quando a gente vai para o Sudeste Asiático, ela cai para 1,5%. Então a gente vai vendo que a letalidade varia e cai muito em algumas regiões do mundo, mas ela tem muito a ver também com a capacidade de vigilância. Um estado que tem mais vigilância, ele consegue conhecer mais casos e, portanto, ele acaba reduzindo o número de mortes, divide por um número maior, então essa letalidade parece menor. Mas veja que na Europa, apesar de eles terem uma população mais velha, né, que a das Américas, a letalidade ainda está mais baixa que a das Américas. Mas a letalidade no Sudeste Asiático, eles ainda estão com uma letalidade muito mais baixa que a nossa. Mais baixa. A América representa hoje
mais quase 50% dos óbitos do mundo estão concentrados nas Américas. Então, quando a gente acha que o mundo inteiro está ferrado, não é assim, não é o mundo inteiro que está ferrado com a pandemia. Nós nos ferramos, optamos por nos ferrar, né? Enfim, quando a gente olha isso no cenário da América, mais especificamente, a gente vê Estados Unidos com 500 mil óbitos, a gente vê Brasil com 270, com 300 mil óbitos, e a gente vê o México com 190 mil óbitos. Mas a gente vê a letalidade, por exemplo, no México, muito maior, porque provavelmente a capacidade da vigilância deles já foi sobrepassada e eles estão vendo somente os casos graves. Então, como eu falei, Brasil, Estados Unidos e México, sozinhos, representam cerca de 40% dos óbitos do mundo, tá? Apesar da gente não representar nessa mesma proporção a população. A gente vê o comportamento da curva, né? A gente vê os Estados Unidos agora numa queda importante, com a melhoria da cobertura vacinal e melhoria da gestão. A gente vê um desafio no Brasil, em que a gente teve uma primeira onda importante, e agora a coisa ganha uma dimensão assustadora em termos de crescimento, né? Sem perspectivas de redução. A gente vê o México, que já passou por uma onda e agora vem caindo novamente, mas passou por um cenário bastante difícil. O Peru num platô muito alto, num cenário de crise política também muito desgastante, e a Argentina, que subiu de maneira mais tardia, a primeira onda deles, caiu, subiu e caiu de novo, ou seja, eles chegaram no pico deles 100 mil casos por dia. Enquanto a gente está falando da escala do Brasil aqui, numa escala de 500 mil casos por dia. Então, é uma escala, por semana epidemiológica, é uma escala um pouco diferente, né? Então, veja o tamanho da epidemia em cada país. A mesma coisa em relação aos óbitos. Quando a gente olha essa questão dos óbitos por semana epidemiológica, a gente vê países que tiveram um pico muito agudo, como o Peru, a Argentina, e caíram, mas num nível muito mais baixo, né? Você vê os Estados Unidos chegaram a ter semanas com 25 mil mortes, né? E a gente vê o Brasil, de repente, explodindo o número de óbitos, chegando essa semana, a média móvel, a 12 mil óbitos, né? Então, um cenário bastante triste. E aí eu coloquei aqui alguns outros países só para a gente fazer essa relação de que... Por que eu digo que a gente optou por chegar nesse cenário? Né? Porque é uma decisão de sociedade, nós optamos por estar aqui. Então, a gente vê, por exemplo, países como a Indonésia, como o Bangladesh, com 8 mil óbitos, uma letalidade de 1,5. A gente vê mesmo a Índia, com uma população muito maior que a nossa, uma letalidade de 1,4, né, e 150 mil óbitos. Então, a gente vê que não é um cenário que todo mundo está igual. É lógico que não é um cenário fácil para nenhum país do mundo, mas cada país está escolhendo o caminho a decidir se vai pela ciência, se vai pela preservação da vida, ou se vai por uma visão errada de que há uma dualidade entre economia e vida, quando na verdade isso não há. Todos os estudos mostram que quem se fechou primeiro, quem respondeu rápido, a economia se salvou muito melhor, porque é muito mais difícil, num cenário como esse, com um nível de epidemia altíssimo, que qualquer coisa na economia possa avançar, a não ser a loja de caixão, né? Então, é interessante a gente pensar que o tamanho da epidemia pode ser muito menor. A gente vê, por exemplo, o Japão, até agora, com cerca de 8 mil óbitos, até agora, causados pela Covid. Vamos pensar que a população altamente adensada, né, com 8 mil, Malásia com 1.200, Filipinas com 12 mil. Então, assim, dá para a gente pensar que dá para fazer diferente, tá? O cenário brasileiro, em termos de incidência, a gente vê que alguns estados tiveram mais casos, mas a gente vê o que é relevante, a gente pensar aqui que na última semana a gente teve 300 mil casos confirmados, né, vendo que agora o pico de casos já ultrapassou a primeira onda da epidemia, né, e o que a gente imaginou que era a segunda onda, na verdade, foi só o primeiro degrau dessa escalada, né, no final do ano, Natal e Ano Novo. A gente vê, por estado, a gente vê estados, né, São Paulo com o número de casos lá em cima, mas a gente vê praticamente os estados do sul do Brasil tendo agora uma subida assustadora, e a gente vê o Rio Grande do Sul liderando com São Paulo o número de óbitos por dia. E aí basicamente a mesma análise do comportamento dessa curva por estado, né? Então, São Paulo teve um pico importante, caiu, e agora
sobe de maneira bastante constante, aí uma subida importante desde o início do ano. A gente vê o Rio de Janeiro estacionando num platô de casos lá em cima, Minas Gerais, que não teve um impacto muito grande na primeira onda, mas agora subindo de maneira bastante acentuada. Então aí a gente começa a perceber o impacto nessa nossa região do centro-oeste, né? Tem uma discussão importante da gente pensar que o DF, e olha que interessante, a gente vai mostrar esse gráfico depois. Veja que a gente subiu na primeira onda e nessa segunda estamos aqui. Depois eu vou falar sobre o porquê disso. Mato Grosso do Sul não subiu muito na primeira onda e agora está num platô alto. Mato Grosso subindo novamente, Goiás também estacionado aqui. E aí a gente pode discutir isso mais à frente. Mas a gente vê o Rio Grande do Sul que explodiu, né? O estado de Paraná e Santa Catarina com níveis altíssimos, principalmente Paraná e Rio Grande do Sul. Quando aqui da região norte, né, a gente vê que foi o cenário do Amazonas, né, que ele teve um primeiro pico e depois um segundo pico agora no início do ano, assustador em termos de número de casos. Região Nordeste com um comportamento, de certa maneira, semelhante, mas olha que interessante, o estado do Maranhão, olha que interessante, né? Não vou falar mais nada. Mas a gente pode olhar a taxa de lotação das UTIs, né? Quando a gente olha na taxa de lotação das UTIs no país, a gente tem esse dado assustador. A gente vê um cenário em que todos os estados do Brasil estão num cenário de UTIs cheias. Somente 2 estados com UTI nível médio de lotação. Talvez o Rio de Janeiro por já ter passado um pouquinho já dessa segunda onda, e começa a cair um pouquinho, mas mesmo assim é um cenário assustador. Não tem leito de UTI em nenhum estado do Brasil. E aí, esse é um indicador, gente, que ele é usado para ter ideia da gravidade da situação, e a gente fala, quando atingir 100% é o colapso. Não, não é quando atingir 100% o colapso. Quando atingir 80% das UTIs, você já pode ter certeza que o sistema está colapsado. Por quê? Porque eu preciso de mais médico, eu preciso de mais enfermeira, eu preciso de gente da limpeza, eu preciso de gente na cozinha, eu preciso de insumos como oxigênio, anestésico. Então eu preciso de uma logística que a gente sabe que não é uma expertise do nosso país, né? A gente esqueceu de comprar seringa para vacinação. Então, assim, a logística para garantir toda essa estrutura para 80% das UTIs lotadas é muito complexa. Então, é muito difícil imaginar que num cenário desse a gente já não colapsou. Então, o sistema já está colapsado. A gente vê esses dados colocando mais leitos e aí começa a fazer gambiarra para poder tentar dar conta do cenário, mas o sistema já está colapsado, tá? Então, é importante a gente entender essa discussão. Aqui, um pouquinho, tentando trazer as cores dos estados para vocês verem, que eu acho que é o mais relevante desse mapa, é o que a gente chama de RT, ou seja, como é que está a taxa de reprodução da epidemia. Bom, nós estamos com UTI lotada, e como é que está essa epidemia? Ela está crescendo, ou seja, um caso gera quantos novos casos? Então, a gente tenta fazer essa conta do RT. Então, para cada pessoa que tem Covid, ela está transmitindo em média para mais uma. Então, se ela tiver transmitido para menos de uma pessoa, ele vai estar abaixo de 1. Se ele tiver transmitido para uma pessoa, a 1,5 pessoa, vai estar entre 1 até 1,5. E acima de 1, vai transmitir para mais de 1 pessoa e meia. Então, a epidemia está crescendo aí numa proporção de 50% ou mais por cento. Então, a gente vê que a gente tem boa parte do país ainda no cenário laranja, ou seja, a epidemia continua crescendo. Então, não só nós estamos no colapso, como nós estamos ainda numa epidemia crescente. Vejam que em laranja continua o Distrito Federal, né? Aqui a gente tem a média de casos. Então, o fato da epidemia estar crescendo não tem a ver com o tamanho dela, tem a ver só com o fato dela estar crescendo, tá? Mas a gente vê que boa parte do Brasil continua crescendo essa epidemia, e o Brasil, de maneira geral, tem um RT de 1,23, ou seja, a cada ciclo a gente tem 23% mais casos. Então, imagina que isso, uma UTI, ela não livra por semana. Então, o ciclo da liberação de leitos de UTI não é o mesmo ciclo da ocupação de leitos de UTI. Em muitos casos ficam um mês na UTI, ficam mais tempo que uma semana. Então, eu estou crescendo o número de casos em mais de 20%, mas eu não estou liberando UTI na proporção de 20%, nem conseguindo crescer o número de leitos de UTI nessa proporção. Para a gente chegar mais perto do Distrito Federal, a gente tem um método que a Organização Pan-Americana propôs para tentar dizer, como é que está o risco do sistema de saúde nesse momento. Então, a gente tem algumas faixas, né, de baixo a extremo, que ele leva em conta, por exemplo, se as UTIs estão cheias, se tem
disponibilidade de UTI, se eu tenho equipamentos de proteção individual, como é que está a mortalidade, como é que está o funcionamento de leitos de retaguarda. Então, a gente vai fazendo essas pontuações para tentar entender qual é o cenário que a gente tem no DF. O ideal seria 10 pontos. Se a gente tiver 10 pontos, a gente tem um risco baixo, acima de 9 pontos. Veja que a gente tem aqui algumas áreas que estão com pontuação, mas vai tudo para o zero, né? Tudo próximo do zero. E aí a gente tem um cenário de hoje no DF de risco muito, muito, muito alto. Ou seja, nós estamos no limite máximo da capacidade do sistema, né? Nós não temos mais leito em nenhum hospital. A gente estava vendo um relato essa semana de São Paulo, pela primeira vez na história, a rede privada hospitalar pedindo socorro para a rede pública, porque não tinha mais leito nos UTIs da rede privada. Então, quem tem a ilusão, né, do mercado livre, de que eu tenho plano de saúde, eu pago meu plano de saúde, está resolvido o meu problema, não está. Isso, talvez essa epidemia traga a importância de que a gente tem que ter um sistema de saúde forte, público. Por quê? Porque é ele que vai nos garantir na hora que a coisa complica, né? E isso é importante, porque no final, hoje, os serviços públicos, os serviços de UTI privado, eles não só geram essa competição histórica de tirar dinheiro do SUS, como eles agora tiram mais dinheiro do SUS, porque o SUS está contratando as UTIs privadas a preços caríssimos. Ao invés da gente ter como países como a Espanha, que foi lá e estatizou todos os leitos de UTI. É uma crise sanitária sem precedentes e eu pago o padrão de tabela para todo mundo. E se vira, vamos lá todo mundo junto enfrentar o desafio. Mas não, nós estamos pegando dinheiro do SUS e contratando UTIs privadas caríssimas para ficar sem dinheiro no sistema público de saúde. Então tem aí um problema seríssimo. E aí tem um pouco daquilo que eu comecei a falar lá atrás, de por que alguns estados atingiram um platô, né? Por quê? Porque a gente acabou desconfigurando, peço desculpas, eu não vi. Mas por quê? Porque o sistema de vigilância, ele consegue enxergar só essa pontinha do iceberg. Então, embaixo dele, a gente tem um monte de casos que a gente não consegue enxergar. Por quê? Porque tem muita gente que fica doente em casa e não vai buscar atendimento médico. Então, tem gente que fica doente em casa e vai tentar buscar atendimento médico, mas não consegue, porque o sistema é fechado, ele tem muitas barreiras. Ele está longe, ele não consegue horário de atendimento, enfim. Beleza, e conseguiu ser atendido, ele tem que ser suspeito de Covid, e a gente tem um problema de muitas vezes os médicos não suspeitarem, depois eu tenho que colher a amostra, essa amostra tem que ser colhida direito, tem que ser encaminhada para o laboratório, tem que ser testado, para daí eu ter um caso confirmado. Então, muitos desses casos acabam sendo retidos nesse processo e a gente só conhece a ponta do iceberg. Uma das limitações hoje no Distrito Federal é a capacidade de testes. O LACEN realiza somente entre 1.200 e 1.500 amostras por dia. Isso quer dizer que hoje a proporção desses testes que é positiva é muito alta. Hoje o DF confirma mais de 1.500 casos por dia. Boa parte confirmado pela rede privada. Mas é isso, sim, nós estamos no limite da capacidade de testagem. Então a gente não vai ver aquela curva de casos crescer, mas a gente vai ver a curva de óbitos crescer. Eu vou mostrar isso para vocês. Então quando a gente olha a incidência no Distrito Federal, a gente vê uma incidência altíssima nas regiões do plano piloto. Mas em parte essa incidência é alta pelo mesmo efeito que eu falei da letalidade mais baixa em alguns países do mundo. Por quê? Porque no plano piloto eu tenho laboratórios privados testando, eu tenho gente com condições de financiar a própria testagem. Quando eu saio do plano piloto, essa testagem diminui, e aí eu enxergo menos o número de casos. Então aqui é aquele gráfico que eu falei, que eu mostrei lá atrás do número de casos por semana epidemiológica, e o número de casos no DF subindo, mas subindo de maneira muito discreta. Por quê? Porque nós estamos no limite da nossa capacidade de atendimento, de testagem. Naquela primeira onda, o sistema se organizou para falar, não, vamos fazer um plano de emergência. Abriu a porta. Agora o sistema já não aguenta mais. São os mesmos profissionais de saúde que estão lutando desde o ano passado. Então, o sistema não consegue enxergar mais essa curva. Ao mesmo tempo, veja que o número de óbitos já começa a explodir aqui. E esse número de óbitos é o número de óbitos confirmados. Então, a gente tem aí um número de óbitos que vai demorar tempo para ser confirmado, porque demora entre essa ficha laboratório, mas a gente demora para enxergar isso, tá? Mas a gente vai ver essa curva crescer muito mais do que a primeira onda. Por que eu estou falando que ela vai crescer mais que a primeira onda? Porque o sistema colapsou. Quando o sistema colapsa, a gente começa a não atender as pessoas. Então, aquela pessoa que podia ser salva por um oxigênio, sem ser um leito de UTI, ou até por um leito de UTI, num cenário de colapso, ela não é salva. Então, em vez de eu ter uma letalidade de 1%, 2%, eu começo a ver essa letalidade crescer muito, porque as pessoas começam a morrer em casa, começam a morrer na porta do hospital, começam a morrer em leitos improvisados, então a gente não consegue
segurar o aumento da letalidade que a gente conseguiu numa primeira onda por aumento da oferta de UTIs e menor número de casos, né? A gente vê uma outra coisa importante que tem se discutido muito nesse gráfico, ele ainda é tímido aqui, esse aumento dessa faixa laranja e essa faixa cinza e essa faixa amarela, que é o número de casos em populações mais jovens. Então, tem sido muitas perguntas em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho das variantes lá na frente, mas sim, as variantes podem ter sido uma das causas, mas muito dessa causa é o fato de que essa população que está exposta, é essa população que está saindo de casa. Então, essa é a população que está se infectando agora. E como eu tenho um número muito maior de casos nesse momento, mesmo que agravamento seja um número pequeno dessas idades mais jovens, ela sobrecarrega a rede hospitalar. Então, hoje a gente vai na rede hospitalar, a proporção de jovens é muito maior do que de idosos, porque a gente está vendo essa população se expor e adoecer, achando que não é importante a situação que a gente está vivendo. E a gente vê um cenário gravíssimo também em crianças. O Brasil é o país que tem liderado mundialmente as síndromes de Covid em crianças. É um caso grave, ele é raro, mas o Brasil vem liderando esse cenário mundial. Então, aquilo que eu falei aqui, só para comparar as proporções, então esse é o cenário de outubro do ano passado e esse é o cenário de março desse ano, ou seja, veja que o número de casos ampliou muito, né, mas a gente vê também o aumento dessa faixa laranja, que seriam os mais jovens, de 19 a 39 anos, comparado com as outras faixas etárias. Em relação às regiões do DF, a gente vê a região sudoeste liderando o número de casos, elas também lideram o número de óbitos, mas em segundo lugar, em número de casos, a gente vê a região central. Quando a gente analisa o número de óbitos, né, a gente vê um cenário um pouco diferente. Então, a gente vê a região sudoeste como principal número de óbitos, mas a gente vê a região oeste muito forte também. Então, é exatamente aquilo que eu falei. A região oeste, ela não consegue enxergar o número de casos, porque não testa. Então, quem não testa só vê o óbito, só vê o caso grave. Por isso que a gente está nesse cenário aqui. E a gente tem essa discussão das variantes, um pouco só para comentar um pouquinho, depois a gente pode responder perguntas sobre isso. A gente tem essas várias novas variantes. O vírus da Covid é um vírus que muta muito, e muito rápido. Então, ele está o tempo inteiro mutando quando ele infecta uma pessoa. A maioria das mutações não consegue encontrar a condição de sobreviver e morre. Mas algumas dessas mutações conseguem sobreviver e multiplicar dentro do organismo daquela pessoa, e ao encontrar outra pessoa, ela tem uma vantagem evolucionária nesse sentido. Por exemplo, escapar do nosso sistema imune, escapar da vacina, conseguir se reproduzir mais no trato respiratório e ser mais eliminada pelo trato respiratório, ter casos mais assintomáticos, né, e inclusive aumento da gravidade dos casos. Então a gente está vendo aí, e as hipóteses, os artigos todos têm sugerido essa hipótese de que essas novas variantes, como a P1, né, ela tem um aumento da transmissibilidade e um aumento da mortalidade, ou seja, ela causa mais óbito, ela causa casos mais severos. E por isso a gente viu esse crescimento tão rápido em algumas regiões do país. E a gente vê cenários como da variante da África do Sul, que já se comprovou ter escapado da vacina da Covid. Então, surge a necessidade de readequar a vacina para tentar conter a transmissão dessas novas variantes. E aí, essa discussão é muito importante, porque tem surgido muitas perguntas. Eu recebi vários jornais internacionais perguntando: bom, o Brasil se tornou um problema para o mundo? Sim, o Brasil se tornou um problema para o mundo. Por quê? Porque o número de casos que a gente tem gera uma maior probabilidade da gente gerar novas variantes, e novas variantes que escapem a essas vacinas que estão aí. Então, por exemplo, quando a gente pensa na influenza, todo ano a gente tem uma vacina nova da influenza. Por quê? Porque o vírus vai mutando e vai escapando da vacina. O que a gente precisa fazer agora? Conter o número de casos, vacinar o mais rápido possível para tentar conter essa epidemia. Por quê? Porque aí a gente passa a ter um número de casos pequeno, tem a possibilidade de surgir variantes? Tem, mas a gente ficar nessa capacidade de resposta muito rápida para evitar que novas variantes surjam antes da gente conseguir vacinar todo mundo com essa vacina que a gente tem. Porque senão a gente vai ficar testando novas variantes e vai conseguir ganhar o prêmio de conseguir escapar da vacina que a gente tem, que a gente nem tem hoje. Então a gente tem aí circulação de várias linhagens em várias regiões do país, né? Então você pega São Paulo com mais de 35 linhagens circulando lá no estado de São Paulo, né? O DF ainda essa semana confirmou pelo menos 3 aqui no DF. Então assim, a gente tem um cenário aí de aumento dessa variedade de vírus circulante, o que nos coloca num cenário de risco.
E aí, nesse sentido, né, eu acho que esse slide ele é um slide que ele é muito interessante, porque ele traz a ideia das interações sociais como risco. E esse momento é crucial, que a gente se organize para evitar o aumento das interações, reduzir ao máximo as interações sociais, porque é a partir delas que o vírus se aproveita. Tem algumas que não tem jeito, que a gente tem que fazer. Precisa ir no supermercado? Ah, pode. Dá para fazer por aplicativo? Então faz por aplicativo. Mas se não tiver jeito, vai lá no supermercado. Mas vai passear no shopping, vai levar criança para passear nas compras, vai levar... Quer dizer, vamos tentar restringir ao máximo isso. Ah, precisa sair todo mundo de casa? Não, sai um só. Vamos tentar organizar para que a gente evite essa exposição desnecessária. Por quê? Porque qualquer interação, ela se multiplica muito rápido, né? Então esse slide mostra aqui uma sala com 10 crianças, com 20 crianças, sendo 10 com o irmão. Na primeira interação, no primeiro dia, você já está interagindo com 70, mais 70 pessoas. No segundo dia, com mais de 800. No terceiro, com 15 mil pessoas, assim. Então, é tentar reduzir ao máximo esse número de interações nesse momento. Mas, e nesse sentido, a gente tem justamente tentado levantar informações sobre transporte público, né? Quando a gente discute a teoria, o transporte público não deveria ser um ambiente de grande risco. Mas quando a gente vê na prática como a gente utiliza o transporte público no Brasil, sim, é um grande risco. Por quê? Porque a gente não consegue respeitar conceitos básicos de biossegurança no ônibus, né? Janela aberta, o ônibus com uma lotação baixa, adequação desse ambiente para que ele seja um ambiente seguro. Mas se a gente não respeitar isso, ele se torna um ambiente de grande risco. Então a gente não conseguiu coisas básicas que, bom, vamos alterar o turno de trabalho das pessoas que trabalham em serviços essenciais para a gente diluir isso durante todo o transporte do dia? Vamos tentar aumentar o número de veículos? Não, a gente diminuiu o número de veículos e a gente não conseguiu, e todo mundo continua indo para o trabalho no mesmo horário. Então, os serviços essenciais continuam sendo muito expostos. Então, eu vejo, por exemplo, eu sempre brinco que a gente tem no serviço público, a gente tem castas, né? Que a gente tem um grupo que é o grupo que é concursado, é o professor, a gente tem o nível mais administrativo, e a gente tem os alunos, e a gente tem os terceirizados, que nessas castas, como na Índia, são os invisíveis, né? São as pessoas que não existem, que a gente desconsidera no processo de cuidado. Então, assim, esse para mim é um dos maiores desafios dessa pandemia, a gente passar a enxergar essas pessoas. Eu citei exemplos na UNB, eu tive serviço em escolas do DF, que eu cheguei lá, a equipe da escola toda paramentada, e os invisíveis todos empilhados naquela salinha deles, conversando sem máscara. Por quê? Porque é isso, assim, ou eu vi salas de ambientes em que está o terceirizado lá com a janela fechada, aí você vai perguntar, cadê a chave da janela para garantir boa ventilação? Ah, está com o funcionário que é funcionário da instituição e ele está afastado, né? Está trabalhando em home office, só quando acabar a fase de suspensão de atividade. Tá, mas e essa equipe que está aqui, o segurança, a limpeza? Ah, isso depois a gente vê. Então, esse desafio da gente enxergar todo mundo. Por quê? Porque qualquer pessoa que se infecte, ela é risco para as outras pessoas. Eu preciso proteger todas as vidas, independente do status social. Agora, com isso, eu queria falar da escola, porque eu acho que, assim, há um consenso científico de que a escola não é um risco para a pandemia. Tá? Então, isso é importante, porque se a gente consegue organizar as medidas de biossegurança na escola, a escola ela tem um papel social importante do cuidado da comunidade, da proteção da comunidade. Então, as escolas têm um papel essencial nesse momento. E a gente tem visto que a ausência delas gera problemas mais graves, porque essas pessoas, principalmente as pessoas que são serviços essenciais ou que dependem do emprego nesse momento, elas estão indo trabalhar. E essas crianças estão ficando empilhadas em condições muito piores que da escola e gerando muito mais problemas de saúde para elas e para a própria comunidade. Então, sim, as escolas devem funcionar. Agora, a discussão não é o se, é o como. E é isso que eu tenho visto muita dificuldade da gente avançar. A gente fica discutindo o se e não o como. E eu acho que esse é o ponto que eu acho que é mais importante. Né? Pensando, para depois a gente voltar nesse tema do como, que eu acho que é o mais relevante para esse momento aqui, alguns exemplos de transmissão da Covid em ambientes, por exemplo, que as pessoas falam muito e não usam máscara e não tem circulação de ar. Então, vai transmitir para todo mundo naquele espaço. Mas outros espaços vão se infectar? Não, em geral não é. A transmissão não ocorre muito fora desse espaço. Ela ocorre no ambiente onde o ar não circula e as pessoas estão falando e aquele ar fica viciado ali dentro. Então, é basicamente aumentar a distância entre as pessoas e garantir boa ventilação. Se eu tenho boa ventilação, eu tenho troca do ar e com isso eu não tenho infecção. E aí um outro exemplo aqui que eu acho também interessante é essa coisa do ar-condicionado, né? Às vezes a gente entra no ambiente e já está fresquinho. Ah, por que a janela está fechada? Ah, porque está muito calor.
Tá, mas se está muito calor, o ar-condicionado acaba atuando como um difusor do vírus no ambiente. Ele empurra o ar e vai garantir que o vírus chegue em todos os cantos da sala. Diferente se eu não tiver ar-condicionado, a pessoa falou e está ali naquele ambiente, o ar não está circulando. Mas na hora que ele começa a circular e não trocar, eu começo a ter mais transmissão nesse ambiente. Então, a importância da janela aberta e do distanciamento é fundamental. Eu trago esse slide só para falar de um ponto que eu acho que ele é essencial, que é a questão da saúde mental da equipe. A equipe, em geral, está envolvida na resposta, está trabalhando como doidos. A gente não conseguiu, no Brasil, criar uma estratégia de comunicação que não seja o WhatsApp para as questões de trabalho. O trabalho não oferece isso. Então, você imagina que as pessoas que estão trabalhando, ela chega à noite, ela vai dormir, tem zap-zap de trabalho. Ela acorda, tem zap-zap de trabalho. Ela acorda de madrugada com insônia, tem zap-zap de trabalho. Então, as pessoas não conseguem desligar disso. E aí a gente está o tempo inteiro nesse modus operandi da resposta, tentando, muito característico do brasileiro. A gente tem compromisso, a gente tem coração, a gente se dedica. Mas a gente precisa trabalhar uma dinâmica que seja mais saudável para a gestão das equipes e do trabalho, com que a gente consiga fazer reuniões, planejar as atividades daquele curto período, que pode ser uma semana, e aí planejou aquela coisa lá. Então está fechado, aquele é o plano da semana. Tem demanda. Se não for uma emergência, ela vai entrar na discussão da reunião da próxima semana. Se for urgência, só lamento. Por quê? Porque é hora da gente aprender a planejar. Não dá para ficar tentando responder urgência. Urgência é aquela coisa que ela precisa ser feita, mas ninguém vai morrer por causa daquilo. Emergência, sim. Se for emergência, tem que parar tudo e responder. Mas se for urgência, deixa para a discussão de planejamento da semana que vem. Cada um toma a sua carga de trabalho e vai dar conta do que dá para fazer. Porque senão nós vamos sofrer muito. O cenário atual, como eu falei, dessas 300 mil mortes, a gente ainda vai subir muito esse número de óbitos ainda até o final da pandemia, e nós vamos ter que carregar essa carga de saúde mental de tudo isso que a gente está vivendo. Então é importante a gente construir rotinas de trabalho que aliviem, que sejam cargas de trabalho que nos motivem a seguir esperançando nesse momento. E acho que uma outra discussão, lógico que não precisa ser nesse modelo, mas é a gente pactuar processos de trabalho. Então, aqui é um exemplo de uma linguagem de mapeamento de processo que os meus alunos fazem lá, mas é a gente pactuar qual é o processo de trabalho com as pessoas para que, quando elas não estejam, elas possam não estar. Então, a gente tem visto muito isso. As pessoas estão com Covid, mas ela fica lá ainda no zap-zap até a última hora tentando resolver todos os problemas de trabalho. Não, gente. Nós temos que dar o tempo que as pessoas precisam. Nesse momento, nós temos muito sofrimento das diversas ordens. Então, quando a pessoa precisa sair, a gente precisa tirar ela do circuito e deixar ela cuidar da família dela, da situação que ela está vivenciando, mas nós temos que ter mapeado esse processo de trabalho para que outra pessoa possa segurar a barra nesse momento. Só que hoje a gente ainda tem o hábito no Brasil de segurar tudo para a gente, a coisa da síndrome do pequeno poder, Então só eu sei fazer aquilo, se eu não estou, não faz. Então com isso eu me mantenho no poder. Não, gente, vamos tentar descentralizar isso. A gente só pode crescer se outra pessoa puder assumir nosso papel e a gente puder ir para posições diferentes. Então, mapear o processo de trabalho, deixar documentado, POPs, ou o que seja, Quer dizer, ajuda o próximo a poder tocar aquele serviço quando eu não puder estar lá para ajudar. E aí, só um último exemplo de uma ação que a gente tem feito no UNB, que eu acho que tem que numa parceria com a ProEP, que é uma ONG de fortalecimento do serviço de saúde, que é o aplicativo Guardiões da Saúde. Eu comentei já das outras vezes com vocês, que é a estratégia de todo mundo compartilhar o status de saúde diariamente. Por quê? Porque com isso, eu não espero 7 dias como sistema de vigilância oficial para saber o que está acontecendo. Eu consigo saber hoje quem está com suspeita de Covid. Não que a gente vai investigar cada caso, mas a gente consegue entender onde é que está a tendência do que está acontecendo no momento mais rápido. A gente, na Universidade de Brasília, conseguiu montar essa estratégia com uma disciplina nessa parceria com a ProEP, em que a gente já tem quase 30 mil pessoas participando. Então, todo dia a gente sabe o que está acontecendo. E a gente vai começar, a partir da semana que vem, da outra semana, na UNB, o que a gente chama de vigilância ativa. Então, a universidade se organizou para, a partir de cada caso suspeito, poder investigar esses casos para garantir que a gente não tenha transmissão dentro dos ambientes de trabalho e que a gente possa orientar as pessoas que sintam sintomas. Não que a gente vai prover testagem, assistência, não. Tudo isso é papel do SUS e nós vamos lutar para que o SUS garanta isso para todo mundo. Não vamos criar um sistema de saúde paralelo para quem tem influência. A ideia é simplesmente apoiar essas pessoas para enfrentar esse momento e a gente garantir que a gente está contribuindo no bloqueio das cadeias de transmissão. Então essa é uma estratégia. O aplicativo já tem as escolas do Distrito Federal, então a gente pode trabalhar nesse sentido, mas a gente não tem ainda ele como vigilância ativa institucional para investigar cada caso fora da Universidade de Brasília. Mas esse aqui é o gráfico da última semana para a gente entender um pouquinho aonde no Distrito Federal a coisa está fervendo. Então há 2 semanas era Planaltina, agora é Itapuã.
né? A gente vê aqui o Recanto das Emas fervendo, a gente vê Samambaia, Ceilândia, Braslândia, Santa Maria. Então a gente vê algumas regiões que estão novamente já num cenário muito mais crítico, às vezes do que o próprio plano piloto, que a gente vê, às vezes, com um maior número de casos. Acho que era isso, gente. Espero que eu tenha conseguido provocar bastante o debate para a gente conversar um pouquinho agora. Só comentando, todo esse material da análise de situação do DF, do Brasil, do mundo, ele é postado semanalmente no site da Sala de Situação. Então, quem tiver interesse, semanalmente a gente posta lá. A gente até recomendou para algumas escolas, porque o DF ainda não formalizou um critério de risco, né, dessas cores, para a gente entender o que está acontecendo. E algumas escolas têm me procurado e estão usando o critério de risco que a gente usa na sala como critério para ampliar as atividades da escola, diminuir as atividades da escola, no caso das particulares, né, como um critério de risco para entender o cenário que está acontecendo. Então, obrigada, Jonas. A gente vai abrir, então, para as falas, né? E, assim, queria falar um pouquinho sobre essa importância da ciência, né? Para a humanidade. Porque é isso, né? O Jonas ele traz isso um pouco para a nossa comunidade, mas, assim, se a gente desse mais importância para isso, acho que a situação estaria um pouquinho mais tranquila, né? Principalmente no nosso país, né? Então, já agradecendo aí no nome aí da nossa equipe aí, né? Essa contribuição científica aí para o primeiro Estreitando Laços aqui do ano. Mas aí a gente vai fazer um esquema assim, gente, a gente vai... o Guilherme está cuidando aí, né, das inscrições. A gente vai pedir para ser breve, assim, nas perguntas, nas considerações, né, porque tem bastante gente, acho que, né, as pessoas querem falar, e para dar tempo também para o Jonas também, né, responder e fazer as considerações dele, tá? Então, vamos lá, vamos começar aí. Quem foi que levantou a mão primeiro, para a gente já... Oi, Lu. Então, pessoal, boa noite. Agradecer pela exposição, todo mundo pela participação aí, também pelos comentários no chat. A Ângela levantou a mão primeiro aqui. Ângela, se você quiser fazer o comentário. Depois a Cíntia Borges e o João Guilherme em terceiro. Ângela, então, por favor, seja bem-vinda. Será que ela está aí ainda? Acho que não. Então, passa para o segundo. Aí, acho que é a Cíntia, né? A segunda. Aí depois o João. Isso, Cíntia, por favor. Bem-vinda, Cíntia. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Jonas. Primeiro, eu queria agradecer que nós passamos o ano inteiro, o ano passado, em contato com o Jonas, e as contribuições dele estão no nosso plano, eu diria que integralmente, né? Nós tivemos a liberdade de autorização dele para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de todos os parâmetros científicos autorizados por ele para a gente levar para o nosso plano. Então, eu agradeço de público isso, acho que é importante a gente fazer essa referência, até para que as pessoas entendam um pouco a complexidade, né, do que a gente foi buscar para fazer esse plano. Tirando essa parte, eu queria comentar com você, Jonas, e queria ouvir a sua opinião, que acertadamente o secretário anterior criou os comitês locais, né, que são esferas importantíssimas de vigilância, de treinamento, de observação das comunidades, e esse secretário atual não deu importância para esse trabalho. Tanto é que há uma grande confusão nas comunidades, nas categorias, de que deveria vir
uma norma geral para todo mundo retornar, e o que a gente tem visto, que muito ao contrário, cada comunidade se comporta de uma maneira, e quanto mais singular fosse, né, e específico fosse o plano de retorno, mais sucesso teria. Que a contribuição do governo deveria ser com ações de retaguarda e de apoio, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco esse erro de estratégia da Secretaria de Educação, né, que inclusive atrasa a possibilidade de retorno, porque a medida que trata no geral não entende as singularidades de cada comunidade, as necessidades e tal. Aí outra coisa que eu gostaria de ouvir, que foi uma das questões levantadas, que talvez o seu slide tenha criado também uma certa dúvida, que você fala do transporte público e usou uma foto do transporte escolar. E a gente sabe que há uma diferença entre o transporte escolar e o transporte. Eu gostaria que você esclarecesse isso, para não ficar confuso na nossa comunidade a interpretação que as preocupações que você levantou do transporte coletivo para o transporte escolar. E, por fim, eu gostaria muito que você falasse um pouco da estratégia das vacinas, já que não haverá vacina para criança, né? Então, que a educação infantil precisa se preparar para um cenário que não retornará com vacinas para crianças, né? Então, de qualquer forma, mesmo que a gente considere e consiga vacina para os serviços essenciais e sejam incluídos os professores, o risco continuará e que a única solução e o único caminho que a comunidade tem para se preservar, para se proteger, é discutir e treinar um plano de retorno. Né? E eu gostaria de ouvir seu comentário sobre essas questões. Obrigada. A Cíntia, ela já está quase mais especialista que eu, né? Ela já está dominando o tema já há bastante tempo, desde o início da pandemia, a gente vem discutindo e a profundidade da discussão é muito boa, né? Eu acho que as perguntas são ótimas e eu vou tentar responder aqui uma a uma. Eu acho que essa questão da singularidade de cada escola ela é fundamental, né? Não dá para a gente entender que o risco em todas as regiões do DF, em todas as escolas é igual. Tem escolas que têm ventilação, tem escolas que não têm ventilação. Tem escolas que têm área sombreada para poder aula no pátio. Tem escola que tem um risco no número de casos na comunidade muito menor. Tem uma comunidade que tem um adensamento, tem uma comunidade que tem pessoas de grupos de risco em maior quantidade. Então, cada região e cada escola, ela é diferente. Não dá para a gente pensar todas elas de maneira igual. Eu acho que o plano, essa coisa do planejamento, ela é a base. Porque, como a Cíntia mesmo falou, a perspectiva é de retorno com transmissão. Nós vamos retornar com transmissão, né? E não vamos acabar com a doença. Ela veio para ficar, provavelmente, né? Não vamos erradicar coronavírus. Nós vamos conseguir ter que lidar com ele. Igual a gente lida com a influenza, igual a gente lida com outras doenças respiratórias, a Covid provavelmente vai ser esse mesmo cenário. Então, a perspectiva é que a gente aprenda a conviver e com biossegurança. Temos que mudar práticas, temos que mudar algumas práticas. Talvez, quando os riscos forem diminuindo, a gente pode ir voltando. Mas, por exemplo, as máscaras tem que ser uma prática. É até interessante, eu tenho visto, como as crianças incorporam mais fácil a máscara do que os velhos, entendeu? Do que os adultos. Eu tenho que ficar explicando para pessoa, olha, tem que usar máscara, olha, não, porque eu estou sozinho na sala. Não, mas você está sozinho agora na sala, eu acabei de entrar na sala, então o ar está todo contaminado porque você estava sem máscara falando aí. Então, assim, entender esse conceito é básico. Os meus filhos põem máscara, essa que a gente conseguiu comprar esses dias N95 para eles, né, pequena, colocamos nos dois, ficaram a manhã inteira sem tirar a máscara e botar a mão no rosto, a manhã inteira, os dois. Então, assim, eles conseguem aprender mais fácil que a gente, né? Então, dá para trabalhar isso? Dá. Então, a gente tem que começar a pensar como é que nós vamos ensinar as nossas crianças, treinar essa coisa do uso da máscara, treinar o retirar a máscara, treinar essa coisa do momento de higienizar a mão, a partir de que momento. Não é simplesmente lavar a mão a qualquer momento, é entender em que momentos eu tenho que lembrar de lavar a mão sem falta. Né? Se eu vou coçar o olho,
Eu tenho que lavar a mão antes, eu tenho que passar álcool na mão antes. Não é qualquer hora, eu vou lá, lavo 5 vezes seguidas a mão e depois não lavo o resto do dia. Então, entender isso é um desafio. E eu acho que nós vamos ter que voltar, as crianças precisam. Agora, o como é que é o grande desafio. Então, eu acho que essa coisa da gente entender quem são na nossa comunidade as pessoas que mais precisam do ensino presencial, né? Então, a gente tem gente que não tem opção, que tem que trabalhar e não tem quem fique com as crianças, que não tem opção do home office, que são serviços essenciais, que as crianças estão vulneráveis. Então, a gente conseguir estratificar na nossa comunidade as crianças e as famílias, eu acho que é uma ação básica que a gente já podia ter feito, entendeu? E na maioria das escolas já poderia ter feito. Por quê? Porque quando o risco era moderado, a gente poderia ter voltado somente com essas crianças. Ah, conseguimos controlar a epidemia? Ah, volta um grupo a mais. Ah, conseguimos, então tá bom, então volta todo mundo, mas a gente poderia estar trabalhando com grupos, priorizando quem mais precisa estar na escola. Eu não acho, por exemplo, que os meus filhos precisam estar na escola nesse momento. Essa semana, a professora do meu mais velho fizeram uma discussão sobre o impacto da pandemia. Meu filho veio me dizer, poxa, pai, sabe o que quer dizer? Não impactou para mim essa pandemia, sabia? Eu só parei de ir no basquete, da natação, mas eu tenho aprendido tanta coisa aqui em casa, a gente tem feito tanta coisa legal. Então, a gente tem conseguido criar uma dinâmica aqui em casa que tem sido saudável para eles. Lógico que eu gostaria que estivesse na escola, mas eu entendo que tem famílias que não têm essa opção, que a mãe e o pai precisam sair todo dia. Eu consegui com a Verusca montar um rodízio aqui, cada dia fica um, a gente tem a babá e tem dado certo. Então, acho que essa coisa da singularidade do plano, ele é muito importante, porque é ele que vai dar condição da escola retornar. Em relação ao transporte, o que eu quis dizer é que o que a gente precisa de transporte com biossegurança, né? Seja ele escolar ou seja ele o público comum, a gente precisa ter uma baixa densidade, boa ventilação e que as pessoas saibam se comportar dentro. Então, a gente precisa treinar o motorista, a gente precisa treinar aquela menina que vai, ou aquele rapaz que vai lá dentro do ônibus ajudando com as crianças. Por quê? Porque ele é chave nesse processo. Então, ele tem competências que são essenciais que ele tem que desenvolver. Alguém já listou as competências que essa pessoa tem que ter e alguém está pensando em treinamento para ela? Ele é o último que vai ser discutido nesse caso. A gente não precisa esperar o DF. A gente já pode listar as nossas competências dessa pessoa e garantir que, olha, nós já sabemos quem é o nosso pessoa, nós estamos treinando ela, se mudar a gente já treina de novo, mas a gente tem que ter competências claras para essa pessoa, porque ela é chave ali para orientar as crianças em relação à biossegurança. Né? Para que a criança que vai com a máscara azul volte com a máscara azul para casa, né? Que a gente sabe que tem essas. Então, acho que a gente pensar o transporte ele é muito importante. Acho que a lógica da gente conseguir ter sempre as mesmas bolhas, ela é muito importante. Por quê? Porque se eu tiver um caso, está isolado naquela bolha. Agora, se eu tenho uma lógica de ter um grupo de crianças que interage com outro grupo de crianças, que interage com outra escola, que interage com não sei o quê, se eu tiver um caso, é muito difícil eu conseguir rastrear casos e contatos e poder orientar essa comunidade. Agora, se eu consigo desenhar bolhas, eu tenho aquela bolha, eu tenho que orientar todo mundo, eu tenho que seguir todo mundo, eu tenho que garantir que as pessoas estão cientes do risco. Por quê? Porque vai acontecer casos, não é uma coisa de se, é uma coisa de quando. Ele vai ocorrer. Agora, o tamanho desse número de casos é que é nossa condição de controlar. Vai ser um caso, 2 casos, ou vão ser uma dezena e a gente vai perder o controle da epidemia. Então, acho que esse é um ponto-chave. E aí a gente tem riscos por região, a gente tem lutado com o DF para tentar sair uma tabela de riscos por região, para que as pessoas tenham ideia de como é que está o risco em cada região do DF, mas ainda está difícil. E eu acho que é isso, a gente tem que começar a pensar o nosso plano de retorno, gente, não tem jeito, ele é chave. Eu acho que o plano que a gente já fez tem que estar sempre sendo revisto e trabalhado, porque quanto mais a gente faz, mais a gente treina, mais a gente vai estar preparado. E aí eu queria dizer que quando eu digo que a escola é essencial e que tinha que estar funcionando, eu não quero dizer que ela deveria estar funcionando nesse momento. Nesse momento nada devia estar funcionando. Já está fechada a cidade, lockdown completo, né? Tudo, todo mundo em casa, só médico, farmácia, supermercado funcionando, o resto fechado. Por quê? Porque a gente precisa reduzir o número de casos. A hora que a gente chegar num nível de risco razoável, aí sim eu acho que a escola tem que voltar, porque a gente precisa que essas crianças estejam amparadas psicologicamente, entendeu? Ela é mais importante do que só do ensino. Não estou falando aqui de conteúdo, não. Isso eu acho que o conteúdo é o de menos. Tá? Enfim, espero ter respondido as suas perguntas, Cíntia. Então, vamos próximo, então. Cíntia. Agora o João, por favor. Bem-vindo, João.
vamos lá. Boa noite a todos, boa noite, Jonas. Obrigado e, enfim, pelas informações que nos trouxeste mais uma vez e parabéns pelo trabalho da sala de situação. A minha dúvida, Jonas, assim, já trouxeste um pouco da informação que eu estava à procura quando falaste das máscaras N95 para crianças, porque, enfim, essa era a minha dúvida principal, não é? Porque nos dias que correm, enfim, todos os especialistas alertam para a necessidade do uso de uma máscara que tenha uma proteção eficiente, e é muito, muito difícil. Eu estou a ter uma dificuldade enorme de encontrar máscaras N95 para crianças, e o que eu encontrei na internet não me passou muita confiança, assim. Encontrei algumas coisas no Mercado Livre, enfim, do que eu vi lá de informações sobre o fabricante e sobre as máscaras, não fiquei muito convencido. Então, enfim, eu estou com essa dúvida em relação a essa questão das máscaras para crianças. Se puderes compartilhar um pouco essa experiência aí das máscaras que conseguiste comprar, e também tirar uma dúvida em relação às máscaras, que é em relação à eficácia das máscaras, da dupla máscara, porque também se fala da possibilidade de usar uma máscara cirúrgica com uma máscara de pano por cima, e eu gostaria que, enfim, se puderes passar algum esclarecimento a esse respeito, em relação à eficácia desse tipo de máscara, né? Do uso porque seria uma alternativa mais económica, eventualmente, para quem não possa custear as N95, que ainda assim, enfim, são um pouco mais dispendiosas. Perfeito. Eu preciso preparar para essas aulas aqui. Agora eu já vi que o bicho pega aqui, né? Os pais estão mais preparados do que na academia. Mas o que eu acho que é interessante a gente pensar? Que realmente a gente tem máscaras N95 das diversas qualidades. A gente viu, hoje estava uma notícia que até o Ministério da Saúde distribuiu máscaras que depois não estavam listadas na lista negra da Anvisa. Então, assim, realmente o cenário é crítico, porque a gente não tem acesso suficiente, nem condição de testar e validar e aprovar. A coisa está um pouco fora de controle em relação à qualidade de avaliação dos EPIs, porque a demanda é muito maior do que o sistema consegue trabalhar. Mas existem tamanhos diferentes. O que a gente encontrou aqui é uma máscara N95, depois eu posso verificar o modelo e marca para passar para vocês, mas sem dúvida nenhuma tem riscos, né? E aí eu queria com isso dizer que máscara não é uma coisa que protege 100%, né? Não é máscara, e aí ela é isso, ela é N95, ela filtra 95% das partículas de 3 micra, 0,3 micra. Ou seja, com isso ela filtra a grande maioria das partículas e vai segurar o tamanho do vírus, mas não é 100%, né? As máscaras de pano, realmente, elas são muito frágeis do ponto de vista de filtragem, porque tem muitos tecidos, muitas diagramaturas, e com isso ela começa a deixar passar muita coisa, né? Então, a máscara de tecido, ela deve ser com o máximo de camadas possível, ideal de TNT, quer dizer, ser uma máscara para filtrar realmente, não é só a estética da máscara. A outra coisa importante com a máscara é que ela realmente vede o rosto, porque a gente vê que as pessoas muitas vezes colocam a máscara, mas ela não está vedando. Então, o que acontece? O ar entra e sai muito mais pelas laterais da máscara do que pelo tecido. Então, o tecido acaba não filtrando o ar. Então, você está segurando gotículas que estão saindo com a sua fala, mas o ar está saindo e circulando, então você está tanto causando risco para você quanto para as outras pessoas. E aí, o CDC propôs justamente essa estratégia de colocar a máscara cirúrgica por baixo da máscara de tecido como uma estratégia para poder aumentar a filtragem e, com isso, vedar melhor o rosto. Então, é uma recomendação, tem evidência científica e que garantiria uma proteção maior do que só a máscara de pano. Tá? Então, eu recomendaria ou a compra da máscara N95 ou a máscara cirúrgica com a máscara de pano, no cenário atual. Por quê? Porque o volume de casos, como a gente viu, hoje eu acabei de receber aqui, como é o número, eu fiquei até assustado aqui, são 68 óbitos hoje, né?
só hoje, 68 pessoas faleceram em Brasília pela Covid, tá? Então, assim, como eu falei, o gráfico vai se atualizar com o tempo e vai ser uma coisa assustadora quando a gente começar a ver esses dados. Por quê? Porque a gente não tem mais assistência, o sistema está colapsado. Então, nesse sentido, eu evitaria o máximo sair de casa. E se sair de casa, sair muito bem preparado, organizado, pensar o que eu vou levar, o que eu tenho que levar, cabelo preso. Cabelo comprido é um problema, porque cada vez que você passa a mão no cabelo, você está podendo levar vírus para o seu cabelo. Sem brinco, sem colar, quer dizer, tentar evitar o máximo de coisa. E ao chegar em casa, tirar essa roupa, a primeira coisa, botar para lavar, para poder entrar em casa e tomar um banho, porque o volume de vírus circulante no ambiente nesse momento é muito grande. Então, assim, é quase que imaginar que você está saindo para um laboratório, para um hospital de infectologia, para um laboratório de biossegurança, porque o cenário é de risco. Então, eu evitaria ao máximo e usaria sempre esse cenário das 2 máscaras. Esses vírus essas novas variantes têm mostrado uma capacidade de transmissão mais rápida, né? Essa é a hipótese, e com isso ele ganha muita velocidade a transmissão, por isso que eu usaria sempre 2 máscaras, e só entraria em ambientes com boa circulação de ar, sempre prestar atenção na circulação do ar naquele ambiente, porque às vezes você entra no ambiente, você pode estar com todas as máscaras do mundo, mas o ar está ali bombando de vírus, né? Então eu acho que é esse o cenário que a gente tem. Eu acho que para o retorno das escolas, se a gente voltar num cenário de risco moderado, eu acho que a máscara de pano, uma máscara adequada, ela é suficiente, porque o problema que a gente tem que trabalhar é a história do queijo suíço. Se eu pegar uma fatia de queijo suíço, ela é cheia de buracos. Mas se eu botar um monte de fatias de queijo suíço, uma do lado da outra, eu não consigo atravessar nenhum desses buracos até o outro lado. Ou seja, o que vai nos proteger é a quantidade de barreiras, não é uma barreira mágica. Então, a gente tem que trabalhar com a máscara, a gente tem que trabalhar com álcool, a gente tem que trabalhar com a ventilação, a gente tem que trabalhar com o distanciamento. Então, a gente tem que trabalhar com uma série de barreiras, porque a somatória delas é a que vai nos proteger nesse momento. E aí, vamos ver quem... Fernanda. Oi, pessoal, boa noite a todos. Obrigada, comunidade, por nos permitir, né, esse acesso a essas informações tão preciosas. Obrigado, Jonas, pelo material preparado. Eu queria aqui pedir um esclarecimento com relação ao percentual de contágio, aquele 1,23 que você comentou, porque eu tenho participado de algumas discussões onde algumas pessoas consideram que esse número corresponde a uma pessoa tem a capacidade de contaminar até 123 outras pessoas, né? E isso me deixou muito preocupada, muito alerta. Eu não sei se isso tem a ver com a questão dessa nova cepa, então eu queria que você, por favor, trouxesse algum esclarecimento nesse sentido desse percentual, tá bom? Muito obrigada. Não, a ideia é que você imagina, se a gente tiver 1 para 123, a gente já tinha acabado, entendeu? Não dá, porque daí você faz aquela conta, você imagina que 1 faz 123, 123 para 123, e isso explodiria o número de casos muito rápido, né? Então, o R, ele tem a ver com quantos casos uma pessoa transmite, em média, né? Então, a gente tem doenças, por exemplo, como o sarampo, que é um vírus que, se ele tiver numa pessoa, num lugar sem pessoa, que ninguém esteja vacinado, ele transmite, em geral, para 12 pessoas. Então, o vírus da Covid, né, em algum aspecto, ele é uma gripinha, gente. Ele é um vírus que ele tem uma baixíssima letalidade e uma baixa transmissibilidade, tá? Mas é que a gente é muito ruim de roda, então a gente não conseguiu se organizar para isso. Mas existe a possibilidade de que esse vírus consiga ganhar características, né, ou outros vírus surgirem, né, porque a gente tem o tempo inteiro possibilidade de outros vírus surgirem, que tenham características mais próximas da transmissibilidade do sarampo, quer dizer, uma pessoa transmite para 12, ou características, por exemplo, do ebola, que mata 30% das pessoas que se infectam. Então, assim, a gente está lidando com um vírus que transmite pouco e mata pouco, e a gente colapsou. Então, ou a gente, como sociedade, aprende a se organizar para conseguir responder melhor, ou a gente vai sofrer muito mais no futuro. Gente, eu sou o Cronos, e aí passamos 7 minutos aí. Vamos. Então, mas acho que agora não tem ninguém mais, né, com a mão levantada. A gente só tinha uma questãozinha aqui que também faz parte, né, desse assunto de hoje, que é a questão que a gente trabalha na nossa escola da fraternidade, né?
a gente trabalha com 3 pilares, assim, né, que a liberdade, né, desse pensar, né, a igualdade nessa parte desse sentir, a fraternidade nessa ação amorosa com o mundo, né? Então, a gente gostaria hoje de lançar uma campanha aqui da fraternidade que a gente fez o ano passado, né, e deu muito certo, das cestas básicas, dos materiais de higiene. Então, a gente queria, né, hoje lançar, e a gente tem um planejamento aí muito bem feito aí pelo SOI, pela pedagoga da escola. Então, elas elaboraram, e a gente vai divulgar isso na nossa escola, tá? Para a gente... Não sei se as meninas querem dar uma palavrinha, quer? Yasmin ou Renata? E aí a gente... Fala aí, então, Yasmin. A gente vai ser bem breve, né, devido ao tempo, e as informações maiores nós vamos passar no grupo da comunidade, então a gente conta com vocês, né? A gente sabe que essa pandemia atingiu a todos de diferentes formas, e tem muita gente precisando de muita coisa, inclusive de comida, que é o principal aí, que é o mais urgente. Então, a gente conta com apoio, a gente está relançando essa campanha de arrecadação de alimentos, né? E aí, durante o ano, a gente vai trabalhar com outras campanhas também, tá? Em relação à fraternidade. E chamar Fraternidade Viva. Legal, ótimo, Yasmin. A gente também tem a gente começou a fazer a obra da escola, né, para dividir as portas, então já foram divididas, para circular o ar na sala quando voltar. Então, a gente está preparando esse espaço físico, né, da escola, e a equipe de profissionais desse ano da escola está cuidando muito bem das aulas virtuais. Então, o que a gente pode fazer agora, gente, para manter essa saúde, né, da nossa comunidade? Fazer o máximo que as crianças participem dessas aulas, né, que as professoras estão planejando com muito carinho, né? Então, hoje mesmo elas estavam de manhã, né, de manhã e tarde, elas ficam fazendo reuniões para planejar, pensar em como vai ser essa aula virtual. Então, vamos apostar tudo agora nisso, porque é o único jeito da gente ter esse vínculo, né? Lembrando que a nossa comunidade está aí nessa faixa aí que o Jonas colocou, porque 60% vem do Itapuã, né, e do Paranoá. Então, a gente tem que fazer essa campanha da fraternidade, também é para dispositivos, também é para computador, também para celular, para que essa população possa estar com a gente nesse ambiente virtual, né, se nutrindo também, né, animicamente. A gente precisa dessa nutrição para ter mais resiliência, né? Então as professoras estão cuidando disso, a equipe da escola está cuidando, apoio. Então a gente está com o pessoal, mesmo desfalcado, a gente está com o pessoal muito comprometido, né? E é isso, eu acho que né, não sei, agradecer muito o Jonas, assim, e, assim, a gente quer sempre mesmo, né, tentar o máximo trazer essas informações para a nossa comunidade, né, e, assim, ideias, se vocês tiverem, né, vão falando, vão chegando aí, para a gente conseguir, né, assim, né, abraçar todo mundo, né, abraçar essa comunidade, né, um pouco mais, e para a gente... Saúde, é isso, saúde física, emocional. Realmente eu fico às vezes triste com isso, porque eu acabo sempre colocando esse cenário difícil que a gente está enfrentando e que vai enfrentar, me toca falar disso sempre, né, então eu fico muito como mensageiro de notícia ruim, mas eu queria colocar isso, que esse momento é um momento da gente esperançar, né, da gente conseguir se unir, se fortalecer, para enfrentar esse momento difícil, sabendo que é difícil, mas sabendo que a gente está junto. Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que esse tipo de experiência de debate que a gente faz aqui na escola, né, ele é isso, ele é empoderador de que a gente é dono da nossa vida e a gente vai lutar por ela até onde a gente puder, como grupo, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Então, acho que compartilhando essas experiências aqui, a gente acaba crescendo, né, todo mundo junto. Então, queria agradecer e reforçar que é papel da universidade pública. Eu sou professor da universidade e a gente está aqui porque a gente entende que é a missão dela contribuir com a sociedade. Não tenho feito um esforço grande, né? O pessoal brinca, nossa, você está em todos os canais. Mas é a nossa missão. Então, nós temos que cuidar e cumprir esse papel social nesse momento importante, tá? Então, contem com a gente, quem precisar. Talvez eu demore às vezes para responder o Zap, mas
pode mandar que a gente está tentando dar atenção para todo mundo que precisa de ajuda, tá? Ótimo. E é bom contar com a universidade, contar com o SUS, contar com o sistema público, né? Contar com uma escola pública de qualidade. Então, isso é muito importante. Cada um, né, cumprindo a sua função mesmo social. Obrigada, então, gente. Vamos. Aí a gente tinha combinado, né? A gente passou aí 15 minutos, aí a gente tinha combinado 1 hora. Agradecer essa comunidade, né? Ótima, participativa, e vamos levar esse conhecimento aí para o mundo afora, né? Falar com os nossos pares, tudo virtual, hein, gente? Né? Nesse momento, e divulgar para a gente seguir esperançando, né? Gostei muito, acho que é isso, né? Temos que ter esperança. Então, gente, eu vou fazer o nosso verso para a gente fechar, o verso que a gente começou. Alegrias são dádivas do destino que demonstram seu valor no presente. Sofrimentos, ao contrário, são fontes do conhecimento cujo significado se mostra no futuro. Boa noite e gratidão aí a todos e todas. Boa noite a todos, obrigado.